Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriene e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo por estar aqui, porque resultados extraordinários, uma vida plena, uma vida extraordinária, ela pressupõe algumas atitudes anteriores. E qual destas atitudes anterior pode representar de verdade resultados extraordinários? É a escolha de manter-se informado, com conteúdos novos, aprendendo, se manter aprendendo. E é essa decisão que vocês tomaram de estar aqui, investindo tempo de vocês num aprendizado sobre a arte da relação, é que vai garantir que vocês possam alcançar resultados extraordinários na sua vida, porque nós somos seres de relação, nós somos seres humanos e precisamos nos relacionarmos para crescermos, para aprendermos, para construirmos. Toda a nossa evolução parte da ideia de estarmos nos relacionando com o outro e com nós mesmos. Então, é preciso semear as emoções. Nesse primeiro encontro, vamos trabalhar semear emoções que transformam. No segundo dia, nós vamos estar trabalhando semear sentimentos, no terceiro, semear virtudes, no quarto encontro, vamos estar trabalhando sobre os opostos, sobre a administração dos opostos, e no último, talvez o tema mais complexo de todos esses nossos encontros, que é semear a paz. Mas semear a paz a partir da administração de conflitos existenciais. Olha que importante que é isso. Então, espero que a gente tenha uma jornada bem interessante. Vocês têm disponíveis para vocês lá no Classroom, junto com esse código que eu vou estar disponibilizando para vocês. Então, vocês vão ter o vídeo, vão ter os slides, vão ter exercícios e uma meditação guiada que eu gravei com todo carinho para vocês. Ok? Bom, pessoal, toda vez que nós falamos de emoção, acontece uma coisa muito importante, uma confusão conceitual. Bom, o que significa isso? Que muitas vezes, ao tratarmos de emoção, confundimos com sentimento, com humor, com traço emocional, com estilo emocional, e é isso que nós vamos agora deixar claro e bastante profundo para que possamos entrar então dentro da estrutura conceitual de emoção. O que é emoção? Bom, emoção é uma resposta fisiológica a determinado estímulo, inconsciente na grande maioria das vezes, e quando ela é interpretada, ou seja, racionalizada, ela então ganha o status de sentimento. A emoção é sempre uma resposta comportamental. Ela atinge diretamente o nosso sistema fisiológico. Quais seriam esses tipos de respostas? Do que eu estou falando? Eu estou falando que as emoções, elas são respostas como alteração no batimento cardíaco, sudorese, tensão muscular, entre outros. Já o sentimento, que é então a interpretação da emoção, é uma experiência consciente. Ou seja, eu trago a emoção que eu vivenciei e traduzo, interpreto, atribuo significado. Esse significado que eu dou para a minha emoção, ele vai representar a frustração ou o sucesso, a excelência ou o negativismo, porque é a partir de uma emoção experimentada que eu começo a racionalizar, a compreendê-la. E o significado que eu dou a uma determinada emoção me diz sobre os comportamentos que eu irei adotar lá na frente. Nós vamos perceber até o final dessa nossa semana que isso faz muita diferença. Porque a emoção, ela tem um start normalmente concreto e bastante semelhante para algumas pessoas, mas o sentimento, ele é diferente. E é exatamente a nossa capacidade de dar significados às nossas emoções é que traduz a nossa competência e o nosso sucesso. Bom, o humor. O humor é um sentimento persistido por algumas horas ou dias. Então ele representa uma sensação vivenciada de uma maneira um pouquinho mais ampla.
tá? Mas sempre tem uma validade, uma duração de alguns dias e algumas horas. Estado emocional já é uma unidade muito passageira, tá? Ele passa uma ideia de alguns segundos. Então, eu tô com o estado emocional alterado, eu levei um susto, eu tive algum impacto e aí dura alguns segundos aquele estado emocional passageiro e bastante peculiar. Você percebe que está sentindo, mas ele dura muito pouco tempo. Tá? Traço emocional. Traço emocional, e aí esse já começa a ficar um pouco mais caracterizante, porque ele caracteriza uma pessoa por um período de tempo que normalmente é mais longo. Então a pessoa pode ter alguns traços emocionais diferentes em várias etapas da sua vida. Num primeiro momento, você pode ter um traço emocional mais desequilibrado, mais aflito, mais ansioso, e no momento posterior, você pode ter um traço emocional mais equilibrado. Ok? E o estilo emocional? O estilo emocional é a forma como nos respondemos às nossas vivências, que terão traços e estados característicos. O estilo emocional, ele tem algumas dimensões que é o que nós vamos estudar. Essas dimensões que eu vou apresentar para vocês, ela é uma abordagem muito interessante do autor David Davidson, lá no livro dele, O Estilo Emocional do Cérebro, onde ele trata das dimensões e funcionalidade do cérebro a partir dos contextos emocionais. É bem interessante, essa recomendação tá aí na transparência, tá no slide e vai estar na Classroom para vocês. Bom, gente, o que nós vamos trabalhar dessas dimensões? O que nós vamos trabalhar dessas dimensões? Bom, gente, primeiro, o mais importante elemento dessas dimensões dos estados emocionais é a resiliência, que é a nossa capacidade de adaptarmos, de nos recuperarmos de situações desfavoráveis, a capacidade de lidar com adversidades. E é óbvio que essas dimensões dos estados emocionais, elas variam muito de pessoa para pessoa. Em algumas pessoas, essa resiliência, ela chega num ponto de tamanha alta performance que não só ela consegue adaptar-se e recuperar, como tirar proveitos, ou seja, resultados altamente positivos em situações que desequilibram a maioria das pessoas. Bom, atitude. Atitude é a segunda dimensão. É como nós enxergamos as situações cotidianas. E aí, gente, enxergar essas situações cotidianas sobre um prisma positivo ou negativo. A atitude que nós tomamos diante de algum contexto emocional. Isso faz com que nós tenhamos otimismo ou pessimismo. É a atitude, é a dimensão da atitude. E aqui também existem níveis diferentes. Algumas pessoas podem ter atitudes altamente positivas em algumas demandas, em alguns starts emocionais, e em outros não tão de alta performance assim. Isso vai depender muito da maturidade emocional, do bom uso da nossa inteligência emocional. A nossa terceira dimensão do nosso estado emocional é a intuição social, é a capacidade de inferir comportamentos, ou seja, de ler os estados emocionais dos outros, ter uma percepção do estado do outro a partir daquilo que ele fala, daquilo que ele expressa por meio da comunicação não verbal. Essa intuição social nos garante a arte da relação positiva, porque se eu consigo perceber o outro a partir de todo o seu contexto comunicacional, ou seja, por meio da comunicação verbal e a não verbal, eu consigo traduzi-lo de uma forma melhor e interagir com esse indivíduo de uma forma mais plena, mais equilibrada e com certeza com resultados melhores. A próxima dimensão é a autoconsciência, é ter consciência das próprias emoções e, por contrapartida, dos nossos sentimentos. É a sintonia que vamos ter entre o nosso corpo e a nossa mente. A autoconsciência, ela é um processo bastante demorado.
Por que demorado? Porque precisa do nosso olhar cuidadoso, da nossa vontade de olharmos para a gente de uma maneira diferenciada, de uma maneira equilibrada, com doçura de alma. E é isso que eu vou convidá-los a estar fazendo durante todo esse trabalho, porque se o objetivo nosso é tratarmos as relações, nada melhor do que primeiro nos relacionarmos bem com a nossa consciência, estarmos olhando para o que temos dentro de nós mesmos. E aí, com isso, vamos então para a próxima dimensão, que é a atenção. Sensibilidade ao contexto. O que é a sensibilidade ao contexto? E depois vamos falar da atenção. A sensibilidade ao contexto é compreender as regras sociais, é a modelagem de comportamento para uma vida em sociedade. Aqui eu costumo muito, algumas das pessoas já me conhecem, e a minha segunda profissão é o direito, eu sou advogada. E quando a gente começa a conversar com as pessoas acerca de regras, de leis, as pessoas dizem assim: não, mas eu não vou cumprir isso porque eu não concordo, essa lei é injusta. Gente, fazer a modelagem social independe da sua anuência, independe de você concordar ou não. Uma regra, quando imposta, uma lei, quando colocada, ela deve ser cumprida em nome da coletividade, em nome de um bem maior. Então, quando a gente fala dessa sensibilidade do contexto, a gente encontra muita resistência. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente está exatamente percebendo aquelas pessoas que conseguem ter uma sensibilidade ao contexto, que conseguem abrir mão das suas verdades em nome de regras sociais aplicadas e que ela deve responder de alguma maneira. A última dimensão é a atenção. A atenção é das inibições das distrações, a capacidade de manter o foco no trabalho, mesmo quando com alguns problemas conjugais, familiares ou alguns elementos que possam dificultar a nossa estrutura. E aí, gente, é o que nós falamos dos que tira a nossa atenção, o que nos distrai. Essa capacidade de nos mantermos conectada com o nosso foco, com o nosso objetivo, estarmos fazendo aquilo que programamos fazer. Então, você está lá na academia, você realmente está na academia. E o máximo de diálogo interno que você vai ter é você com o seu músculo, dizendo: aguenta firme, mais um pouquinho, falta 3, falta 2. Porque se você estiver lá na academia fazendo mentalmente a sua conexão com as rotinas da sua casa, provavelmente a sua execução ela vai ser bastante ruim. Então, a atenção faz parte das dimensões emocionais que nós precisamos cuidar muito. Bom, com isso nós vamos agora falar dos componentes da emoção. E aqui é muito importante porque a neurociência ela trouxe vários elementos que vão enriquecer o nosso estudo de emoção. Tá? Então, lá no livro Introdução à Psicologia, Temas e Variáveis, do Eiten, ele diz o seguinte: nós temos 3 componentes centrais, o cognitivo, o fisiológico e o comportamental. O cognitivo, ele diz que toda emoção, ela tem como componente uma experiência subjetiva consciente, ou seja, eu vivo aquela situação, eu experimento aquela situação e interpreto ela a partir das minhas experiências passadas. Então, eu compreendo uma situação a partir do que eu já tenho aprendido na minha mente. O fisiológico é a estimulação corporal, ou seja, a mente percebe e ela gera efeitos hormonais diferenciados. Nesse contexto, gente, a neurociência ela colabora muito, porque quando eu entendo que a emoção ela tem componentes fisiológicos, eu percebo que existe uma indústria dentro de mim. E essa indústria tem como CEO, tem como presidente dessa organização a minha mente. Tudo que a minha mente traduzir, ela vai transformar em comandos. Então, se eu tenho uma emoção negativa, nós vamos aprender daqui a pouco, dentre as primárias, nós temos algumas emoções negativas. Se eu percebo essa emoção negativa, o meu CEO vai mandar para a minha indústria hormonal comandos. Produza tais hormônios porque nós estamos tendo uma demanda. Essa demanda nasce
desta emoção. Então, nós vamos encher o nosso corpo de hormônios, muitas vezes não necessários, a partir de um comando do nosso CO. E esse comando é exatamente o componente fisiológico da emoção. Nós mesmos definimos para o nosso corpo que hormônios ele deve jogar na nossa corrente sanguínea. E olha que legal, nós chamamos na neurociência de apoios mecânicos. Apoios mecânicos são aqueles que nós compramos na farmácia. Então, se eu estou com baixa de determinado hormônio, eu vou lá e compro na farmácia. Isso é um auxílio mecânico. Esse auxílio mecânico, ele sofre um tempo de ajuste dentro do nosso corpo, porque a nossa mente traduz como natural e justo e correto tudo aquilo que nós produzimos, mesmo que produzimos às vezes hormônios que não são adequados, mas ela entende que por algum motivo o CO tomou aquela decisão. Agora, se o auxílio é mecânico, ela gera uma certa resistência e é por isso que a gente precisa de um tempo para que aquela droga, para que aquele medicamento possa fazer efeito no nosso corpo. Então, se eu quero ficar alegre, se eu quero ficar bem disposta, talvez uma boa caminhada funcione muito mais do que uma reposição hormonal, porque vai funcionar de maneira imediata. A mente não entende como algo injusto, aleatório e que talvez não seja necessário, então ela não gera nenhuma resistência. Toda a produção hormonal, ditada pelo nosso CO, ditada pela nossa mente, é absorvida de forma imediata. Bom, o nosso terceiro ponto, o nosso terceiro componente é o comportamental, que é a manifestação característica. Nós vamos nos comportarmos a partir da emoção que sentimos. É um reflexo direto das respostas fisiológicas e por isso ela influencia rapidamente no nosso comportamento social. E aí eu tenho uma frase que eu vou colocar aqui para vocês, que eu gosto bastante, essa daqui, ó. Comportamento emocional. Esse comportamento emocional, ele é reflexo direto das respostas fisiológicas das pessoas e também dos reflexos diretos dos pensamentos acerca de um evento. Então, é lógico que o meu corpo ele vai reagir a algumas demandas de uma maneira mais intensa ou não a partir daquilo que eu disse para ele que é relevante. Se eu digo para ele isso é relevante, então ele vai reagir e vai dar a importância que eu estou comandando. Então, todos os meus comportamentos, eles estão diretamente ligados com as ordens anteriores, com as experiências que nós tivemos anteriormente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre memória e a sua relação com o aprendizado. Gente, aqui é muito legal porque essas discussões elas só surgiram tanto no âmbito da psicologia como na área do coach, das mentorias, a partir das investigações da neurociência, que fez uma conexão que a partir daquilo que eu guardei na minha memória, eu começo a aprender as emoções novas tendo como base aquilo que eu acreditei ser verdade antes. Então nós ficamos muito presos àquelas memórias que são desnecessárias ou que não foram ressignificadas e a gente volta então a dar importância de trabalharmos a ressignificação de tudo aquilo que nós temos guardado no nosso complexo de memória. Então, determinados padrões emocionais criam padrões de respostas comportamentais. É uma memória emocional que se repete e modula aprendizados futuros. Então, se você tem como crença, como verdade, que você é incompetente, que você não vai conseguir, você vai usar esse parâmetro para criar resistência para novos aprendizados. Então, se você tiver numa situação de aprendizado futuro, você vai ter uma emoção ruim, você vai ter uma certa resistência, um nojo, um medo, por conta do aprendizado anterior. Tá? E no mesmo sentido, a gente destaca que podemos aprender melhor ou pior partindo da nossa memória emocional. Isso em qualquer tema da vida, tá? Nós vamos ter resistência ou abertura. Eventos emocionais, eles são lembrados com mais clareza do que os eventos neutros. Mas eu não estou dizendo que são os eventos emocionais positivos. Qualquer evento emocional, ele vai ser melhor lembrado do que os efeitos
neutros na vida da gente. Nós vamos ter a tendência a esquecer esses nossos eventos. Então a memória, ela fica melhor quando somada à intensa emoção. Tô vendo como é que falar de emoção é um negócio bem mais complexo do que ficarmos só dizendo se ela é boa, se ela é ruim, né? Mas não que ela não passe por essa classificação. As emoções, sim, elas podem ser positivas e negativas. E o que acontece quando elas são positivas? Elas estimulam a memória, mas se forem negativas, também estimulam a memória. São só os neutros que não estimulam a memória. Mas as positivas, elas produzem hormônios do bem, enquanto as negativas, hormônios que possam prejudicar e trazer doenças a curto, médio e longo prazo, como as doenças psicossomáticas, como os nossos desajustes sociais, porque temos emoções não bem tratadas lá no campo da nossa memória. Mas eu quero trazer para você, que eu acho que é mais interessante, uma classificação um pouco mais profunda de emoção. E aí nós vamos bem devagar e lá na Classroom você fique à vontade para estar fazendo as perguntas, tirando as dúvidas em relação a essas classificações. Então vamos lá. Bom, a primeira classificação são as emoções básicas, essa já sim é um conhecimento bastante comum, que são ou chamadas de básicas ou primárias, que é medo, raiva, tristeza, nojo e alegria e amor. Ok, mas nós não temos só esse tipo de emoções, nós temos emoções muito mais complexas, como nós vamos ver mais adiante. As positivas e negativas que falamos, e aí olha que legal, temos emoções estéticas, aquelas ligadas à arte, à natureza, onde a simples presença de algo ligado à arte pode nos emocionar de formas diferentes. Há fictícias ligadas à literatura, a filmes, jogos de natureza irreal também nos emocionam, mesmo que racionalmente eu traduza que ela é irreal, eu entendo que aquilo é uma ficção. As emoções morais, isso aqui é muito legal. Gente, significa que eu tenho emoção a partir de uma formação moral, dos valores que eu adquiri lá na minha família, lá na sociedade, no ambiente educacional, que me traduz como certo e aquilo que eu considero moralmente correto, ético, então eu me emociono de forma positiva. Mas o contrário também é verdadeiro. Se essa avaliação me der como resposta moral de que é ruim, então eu vou ter uma emoção moral negativa. Temos um tipo de emoção chamada as contrafactuais. Essas daqui, elas estão muito próximas da classificação de emoções morais. Tá? Elas têm a ver com situações em que o indivíduo cobra de si aquilo que ele não conseguiu atender lá nos seus valores, nas suas formações morais e formações éticas. Então é arrependimento, decepções, inveja, frustração de todas as naturezas. Isso faz com que nós possamos ter então essas emoções contractuais que são bastante danosas e a gente precisa administrá-las. As emoções sociais são aquelas que regulam o nosso comportamento social, representam emoções que vêm das nossas relações, do nosso trato, da nossa característica natural do ser humano de ser um ser social. E as epistêmicas, que são as ligadas ao conhecimento, à ciência, à maturidade dos valores que assumimos como verdadeiro. Então, lá no nosso processo de aprendizado, nós também criamos verdades que podem nos emocionar positivamente ou negativamente. Bom, a gente já caminhou bastante por aqui. Vamos fazer uma pausa só para ver o tanto que a gente andou. A gente entendeu que emoção é diferente de sentimento, de humor, de traço, de características emocionais. E falamos bastante sobre isso. Classificamos as emoções e percebemos que elas são de naturezas muito distintas, que não temos só as emoções básicas para tratarmos. E quando o assunto é estudarmos emoção para falar da arte da relação, nós vamos então valorizar as emoções de cunho social, que são aquelas que nos colocam próximo do outro. E para isso, gente, nós vamos dar mais um salto de conteúdo e eu gostaria de falar com vocês sobre a emoção e a tomada de decisão. E olha que legal a gente entender que sob tensão nós não conseguimos tomar
decisões assertivas ou pelo menos a decisões que nos causam menos dano possível. Por quê? Porque nós estamos roubando da nossa amígdala cerebral as atividades que são de responsabilidade de toda uma área do nosso espaço límbico. Então, olha o que acontece. Se eu tiro a energia necessária para a ativação de determinadas áreas do cérebro, que são responsáveis pelo discernimento e pela observação crítica, eu faço com que ele, então, inunde meu corpo de adrenalina e de cortisol, impossibilitando a minha clareza. Tá vendo como é sério? Lembra do nosso CEO? Então, é esse CEO que recebeu uma demanda de que você está sob impacto, sob tensão, ele vai arrumar seu corpo. Então, ele vai jogar adrenalina para equalizar, para equilibrar você novamente. E vai te dar cortisol, que é um hormônio de defesa, muito importante quando estamos com processo inflamatório. Mas se nós não estamos com processo inflamatório, ele vai aumentar o nosso estresse. Então, eu não tomo decisões assertivas porque não compreendo minhas emoções. Quantas vezes decidimos de forma impulsiva, porque a emoção é muito rápida, como nós vamos ver daqui a pouco. Por quê? Porque não atuamos deixando o nosso CO produzir os melhores hormônios, os necessários para o processo de tomada de decisão. Não vamos entrar muito aqui em processo de decisão, porque dá uma outra aula e aí a gente vai criar uma outra oportunidade mais para frente para falarmos sobre isso. Mas olha que legal esse assunto, mente emocional. E que nós vamos um pouquinho mais devagar, porque temos muito detalhe. Mas assim, sempre aberta para a gente estar revendo o conteúdo depois das observações de vocês lá na Classroom, ok? Características da mente emocional. Olha aqui, barato. A mente emocional, ela é muito rápida. Por quê? Porque a emoção acontece lá no subconsciente, que domina 98% da nossa capacidade neural. 2% é a nossa racionalidade, então é óbvio que ela é mais rápida. Ela é muito mais rápida que a razão. Por isso, muitas vezes o impulso nos leva a reagir antes de raciocinar. É fundamental exercermos a vigilância e o alerta para as emoções negativas e deixar fluir livremente, sem barreiras, as emoções positivas. A dificuldade está aí. Adriene, você está me dizendo que a minha emoção é muito mais rápida que a minha razão. Ok, entendeu. E aí eu tenho que, assim, eu vou abrir a torneira do subconsciente, da emoção, dos meus 98%, da minha inteligência power, da minha inteligência extraordinária. Quando? Toda hora? Não. Somente para as energias e emoções positivas. Para as negativas, você vai exercer a vigilância e o alerta, que são características do consciente que estão lá presas naqueles 2%. Ok? Vamos lá. Lógica racional. A emoção, ela tem sua própria lógica. Inclusive, a arte já evidenciou muito isso. A gente consegue perceber isso tanto na literatura quanto no cinema, que todas as emoções têm uma lógica única e ela se explica por si só. Ela tem origem lá no subconsciente, então ela sempre, a emoção que nós sentimos, ela retrata com fidelidade aquilo que somos, mesmo que ainda não sabemos tudo o que somos. Certeza, as emoções trazem em si uma grande certeza, construída nas experiências anteriores do indivíduo. Vocês já devem ter convivido com pessoas que falam assim: não, isso daqui vai dar certo porque sempre deu certo comigo. Não, isso aqui eu não vou nem tentar, porque eu já tentei e já deu errado. É a história emocional. É a certeza que a emoção traz, porque a emoção traz a certeza lá daquele subconsciente. Ela tem uma certeza que muitas vezes racionalmente a gente não pode explicar, mas é exatamente por conta daquela memória e daquele aprendizado que nós falamos antes. Tá? Então a memória nasce lá. Respostas físicas, já falamos sobre isso, a nossa memória emocional, a nossa mente emocional, o nosso comportamento emocional, ele se expressa através das nossas expressões faciais, dos nossos batimentos cardíacos, das nossas questões fisiológicas. Escolha das emoções. No geral, nós não escolhemos nada. Isso fica, na grande maioria das pessoas, vive no piloto automático e as emoções simplesmente
saem dela sem nenhum filtro. Elas ainda não aprenderam que é para deixar fluir as emoções positivas e para ficar no alerta e vigilância nas emoções negativas. E aí, quando nós não escolhemos, pagamos caro. Como a emoção é mais rápida do que a razão, muitas vezes optamos por coisas que não nos fazem tão bem. A última característica da nossa mente emocional é que ela é associativa. Alguns autores gostam de chamar de memória do passado no presente. O que significa isso? Significa que todas as vezes que eu estiver vivendo uma situação semelhante a algo que eu tenha vivido no passado, por diversas vezes, a minha mente vai buscando esses fatos e tentando encontrar a melhor solução que eu dei naquela época. Ela tenta fazer um processamento de dados. O problema está é que toda vez que ela encontra uma situação semelhante com aquela, ela soma a carga emocional. Então, suponhamos que hoje eu esteja vivendo um momento tenso, um momento de desajuste conjugal. E minha mente fica buscando soluções para isso. Ela vai buscar todas as situações em que meu esposo foi grosseiro, foi violento, foi mal educado ou foi inadequado comigo. E vai trazer junto com as respostas que eu dei naquela época todo o meu amargor, todo o meu rancor, toda a minha dor. Então eu não consigo dar uma solução nova para aquele fato porque eu estou toda viciada nas emoções do passado. Isso é uma característica mental comum do ser humano, mas no piloto automático, porque se nós passarmos a sermos os gestores desse CEO, começarmos a dar ordens imperativas para esse CEO mental, as coisas vão mudar. Então eu não vou mais fazer uma busca no passado por soluções, mas vou começar a olhar as coisas de maneira pontual e dar a ela a dor necessária para aquela vivência. E com certeza buscar resultados diferentes. Então eu vou agir diferente e, por óbvio, eu vou ter então comportamentos e resultados diferentes. Legal isso, né? Então, assim, é bem interessante porque a gente chama isso de ciclo vicioso lá na neurociência, e esse ciclo faz com que as pessoas fiquem presas nesse conteúdo emocional e poluem todas as relações futuras por conta da memória. Então, se ela tem uma relação ruim com o pai dela, ela vai ter uma relação com o filho homem, ela vai ter uma relação ruim com o esposo, ela vai ter uma relação com o chefe, e ela vai resgatando toda aquela dor sem fazer uma pausa necessária. Bom, então primeiro eu faço o quê? Eu pego aquele ponto de hoje, eu vou sair do meu piloto automático, eu vou sair do vício, da memória associativa, e vou fazer o quê? Eu resolvo o caso agora. Hoje, qual a importância que ele tem, qual é o papel, o que houve hoje. E lá no passado eu vou buscar a lição oculta, porque em toda dor tem uma lição oculta. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, vocês vão gostar bastante, tá? Espero que vocês estejam gostando e agora a gente vai entrar num tema que particularmente eu amo, 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 amo. Até antes de falar, eu amo esse tema por muitas coisas, mas um motivo especial é porque essas barreiras, que nós vamos estudar, as barreiras para semear emoções transformadoras, nós enxergamos nos outros. Mas é claro, eu vou estar falando, você vai estar pensando na Maria, no João. É fácil enxergar isso no outro, mas não é quando é a gente. É por isso que eu gosto tanto, porque é muito desafiador. Então o convite é: veio o pensamento de ai, fulano tem essa barreira? Para, pausa, volta para você. O objetivo nosso aqui é que nós vamos melhorar sim a arte da relação, a arte com o outro, é óbvio, mas vamos começar com o olhar focado na nossa intimidade. Então vamos lá. As barreiras para semear as emoções transformadoras, né? Quais são essas barreiras? São as emoções que nos perturbam. São pelo menos 4. Eu escolhi essas 4 até por conta do nosso tempo e que a gente vai ter muito tema novo e todo dia é um tema diferente, mas nós temos várias barreiras, mas essas são aquelas mais impactantes e mais comuns. Excesso de autoestima. Mas, Adriene, todo mundo fala que autoestima é bom. Aí só você que vem aqui e muda tudo. Não, autoestima é ótimo. Quanto mais elevada, melhor, desde que seja real. Porque muitas vezes, por vaidade, por orgulho, por comodidade, por conformismo,
temos uma autoimagem, uma autoestima superestimada e, o que é mais grave, pautada em pilares ilusórios. Aquilo não é real. Eu acredito ser o que eu não sou. Eu tenho uma falsa autoimagem pautada em qualidades e competências que eu não tenho. Se eu não olho para mim, se eu não sei de verdade quais são as minhas competências, com certeza não vou saber quais são os meus defeitos. E quais são as competências faltantes que eu preciso desenvolver para melhorar e para ter resultados extraordinários. Então, eu preciso entender que a autoestima tem que ser pautada em pilares sólidos e reais. As competências que você acredita ter, deve ter, porque se não tem, isso é uma barreira perturbadora. Um outro ponto importante são os nossos apegos. Apegos a bens e às pessoas, a ideia trocada, invertida de posse e propriedade. Tudo que nós temos hoje, nós exercemos a posse durante um período da vida. Mas não é seu para sempre. Nem levar para o túmulo você pode. Nem pessoa, nem bens. Então não é teu. O que é teu são os componentes mentais. É aquele que você leva com você para onde você for, inclusive depois da morte. O que fica é posse. Você usa. Então eu preciso largar um pouco essas coisas. Ontem, abrindo uma aspas aqui, sexta-feira. Sexta-feira eu fiz um texto sobre Maria. Eu sou Maria, uma das tantas Marias no mundo. E ele teve um resultado muito legal na minha rede social, porque exatamente isso, eu coloquei quando a gente perde a propriedade, quando a gente não é aquilo que a gente tem, a gente é o que a gente é o ser mais que o ter. E foi muito, muito, muito legal o tanto de pessoas que se mobilizaram, que gostaram, que se emocionaram, que se sentiram inclusas quando o assunto é ser e não ter. Então essa barreira ela é muito forte, nós devemos trabalhar no decorrer de uma vida inteira, tá? De evitarmos, então, nos apegarmos a bens e pessoas acima do bem viver, da escolha de viver junto, da escolha de ter aqueles bens. Aqui a gente está falando que tem nada de errado em possuir as coisas, em ter as coisas. Pelo contrário, mas não ter o apego desmensurado para que o seu maior bem seja aquilo que você é. Orgulho e vaidade. Bom, é lógico, né? A gente está entre os pecados capitais e também é um limitador de competência, de vida extraordinária, de vida plena. O orgulhoso, primeiro, ele não reconhece que errou nunca. Se ele não reconhece que errou nunca, provavelmente ele vai ter poucas oportunidades de melhoria. Quem que melhora o que tá bom demais? Então, orgulho é com certeza uma emoção perturbadora que faz com que a gente não enxergue quem nós somos. Tá? Dificulta a nossa importante tarefa de autoconsciência. E vaidade, a vaidade é fora dos limites, né, de uma boa manutenção. Ok? E o último que eu coloco aí para vocês é de responsabilizar o outro. Isso eu escuto muito. Na qualidade de professora da pós-graduação, de mentora, de coaching, de advogada, em todos os meus papéis sociais, eu escuto muito a responsabilização do outro pelo meu comportamento. Eu agi mal lá no mercado porque fulano foi grosso comigo. Eu dei um tapa na minha filha porque ela não obedeceu. Não, você deu um tapa na sua filha porque você é violenta. Você respondeu mal lá no supermercado porque você é grossa, porque você é mal educada. Porque você não tem trato social. Porque o outro não é capaz de te transformar nem numa pessoa violenta, nem numa pessoa mal educada. Ai, Adriane, como você tá dura hoje. Não, eu não tô dura. Eu tô sendo sincera. Eu tô sendo honesta. O outro pode querer atuar como influenciador externo, mas você sempre tem a escolha de ser melhor. Eu costumo brincar com os meus coaches, com os meus alunos e com as pessoas da minha convivência mais íntima,
Eu digo assim, quando alguém é muito grosso, muito mal educado comigo, eu faço yes, 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 yes. Por que, Adriane, você faz yes, 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 yes? Porque eu não faço aquilo mais. Porque eu sou boa demais. Porque eu não sou grossa. Ai, aquela pessoa merecia apanhar e eu não bater. Yes, 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 yes. Eu não sou mais violenta. Eu já trabalhei isso aqui dentro. Eu não tenho em mim essa verdade. Olha que legal. Tem uma outra mentira aqui que tem muito a ver com essa história de responsabilizar o outro, que é assim, ah, vamos melhorar um relacionamento. Então, meus casais, né? Os coaches de casais. Lá no coach de casal, aí assim, ah, eu quero mudar, mas o ser não quer. Porque sabe que a esposa brava, né? Gente, isso no divórcio também é assim que elas tratam os maridos. Os maridos tratam as esposas também. O ser significa que já não é mais meu amorzinho. O ser não quer mudar. É só eu que tenho que fazer. Já serve. Como assim, Adriane? Numa relação, nós estamos na arte de relação. Numa relação, não preciso melhorar os dois? Não, lógico que não. Eu tenho um A, sujeito A, doa 10. Sujeito B, doa 5. Ok, o sujeito que doa 10 quer melhorar. E ele quer doar mais, quer melhorar mais a relação. Ele passa a doar 20 e o outro continua doando 5. Melhorou ou não melhorou a soma? Eu não estou agora com 25, povo? Se uma das partes da relação evolui, obrigatoriamente a relação evolui independente das evoluções individuais. Gostaram? Bom, né? Então, se nós fizermos muito bem feito a nossa parte, não responsabilizarmos o outro, encontrarmos a lição oculta, a lição que toda dor traz, eu vou evoluir nos relacionamentos, independente das ajudas externas. Bom, né? Eu gosto bastante quando a gente trata disso por conta do que realmente representa estudarmos a emoção. Toda vez que a gente fala de emoção, vem tudo isso na cabeça da gente, sabe? Como eu devo trabalhar as minhas emoções. E aí o tema mais importante da noite, semeando as emoções. Bom, gente, semear essas emoções, o que significa isso? Semear emoção é cultivar, é processo. Não fiquem preocupados que eu aumento e diminuo essa telinha, porque você vai ter todos os slides lá na Classroom, tá? Não precisa ficar preocupado em anotar. Eu preparei um mapa mental com resumo de tudo que a gente está falando. Tem os slides prontinhos para você e todos os exercícios que eu estiver recomendando aqui também vai estar lá na Classroom para você acessar a hora que você quiser, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Semear emoções. Semear vem de plantio, de cultivo, que significa processo. Esse processo emocional de plantar emoções significa que eu vou me dedicar, eu vou dar tempo, dinheiro, esforço, e pode ser que a mudinha não cresce. E vou começar de novo. Porque já imaginou ser um agricultor, porque um pedacinho lá, uma arvorezinha de café não deu certo, ele para de produzir café? É isso que acontece? Não! Então eu vou semear tendo a certeza de que algumas não florescerão, mas tá tudo bem. Eu vou continuar, porque o meu lema de vida é ter uma vida extraordinária e nada vai me tirar desse foco. Então, ok, vou estudar as minhas emoções. Adriane, começo por onde? O que eu faço? Você começa levantando os seus hábitos. Então, olha lá, gente. Eu olho para os meus hábitos e vou encontrar as emoções. Porque se eu faço aquilo com habitualidade, aquilo me representa os meus condicionamentos. Mas é muito difícil você intervir na emoção quando ela já está com a carga total. É muito melhor trabalharmos as pré-emoções. E aí eu acho que esse conteúdo é novo. Esse conteúdo eu acho que é legal. Sabe por quê? Porque a gente, quando eu vejo os cursos de inteligência emocional, terapias ligadas à emoção, a gente trata a emoção no nível básico. E aí quando a gente fala de pré-emoção, a gente está falando muito especificamente de neurociência. E aí olha que legal. Eu não vou trabalhar a emoção lá na emoção. Vamos dar um exemplo? Raiva. Eu não vou trabalhar a raiva quando eu estou muito raivosa, porque daí já virou uma sangria.
eu já deixei a impulsividade, eu alerto e a vigilância não deu certo, como a emoção é mais rápida, a razão levou na cabeça, enfim, já foi, a vaca foi pro brejo. Nossa, a vaca foi pro brejo. Isso eu acho que é lá de Minas, hein? Responsabilidade dos meus pais, formação cultural. Bom, tira a vaca do brejo. As pré-emoções é uma chance que eu tenho de agir antes da vaca ir pro brejo. De novo. Como que eu faço isso? Eu tenho duas pré-emoções determinantes. Gente, é só duas. Emoção eu tenho um monte. Pré-emoção é super fácil. Bem-estar e desconforto. Eu estou desconfortável para tudo. Respira fundo e identifica o que está gerando desconforto. É medo? Então olha aqui na tabelinha que legal. Gente, tem um monte de emoções, aqui eu coloquei só as básicas para vocês. A emoção, felicidade, medo, raiva, tristeza, não coloquei nojo, tal, tem algumas a mais aqui no básica. Mas bem-estar é quando eu tô com a emoção da felicidade ou amor. Todas as outras básicas, que são as emoções negativas, eu vou ter desconforto. Ai, Adriana, eu tô sentindo uma certa repugnância, vai dar desconforto, não vai dar bem-estar. O que está ligado à felicidade e amor, sempre bem-estar. Diferente disso é desconforto. Diferente disso, tá na hora de me preocupar e começar a arrumar a casa. Bom, gente, olha que legal. Bem-estar e desconforto. Se eu identifico esses dois pré-estados emocionais, eu consigo atuar antes da emoção, fica mais rápido que a razão. Eu tô dando uma chance para minha racionalidade, ok? Vamos começar a trabalhar então? Vamos fazer exercícios. Gente, aqui nós vamos ter 4 níveis de exercícios, tá bom? Nós vamos passar um por um, que são a identificação da pré-emoção, que é isso que nós estamos falando agora, comandos neurais, supervisão da melhoria e ajustes de conduta. Vamos lá então. Eu quero falar com vocês então do primeiro, que é identificando a pré-emoção. Gente, o que nós vamos fazer nessa identificação da pré-emoção? Primeiro, eu preciso de um treino. Nós não somos muito bons lá no trato emocional. Imagina agora que a Adriane quer que eu seja boa na pré-emoção. Bom, então vamos treinar. Algumas coisas na vida precisam de pré-requisitos. É como você está na faculdade. Não dá para você ir para a pós sem a graduação, nem para o mestrado, para o doutorado. Até mestrado, doutorado você vai sem a especialização, mas com muito mais dificuldade. Aqui é exatamente isso. É um pré-requisito, mas se você não fizer, você consegue, mas com muitas dificuldades. Então vamos fazer o pré-requisito, vamos fazer o treino para identificarmos as nossas pré-emoções. Então, primeiro, o que eu sugiro para vocês a título de treino para a identificação da pré-emoção? Meditar, silenciar a agitação mental. Gente, quem não medita tá atrasado, entendeu? Tá atrasado. Antigamente, meditação, ela tinha todo um caráter religioso, ela tinha alguma coisa de gueto, de grupo, e hoje não. Hoje a gente percebe a meditação como recomendação médica. Hoje a medicina tradicional, não é a chinesa, a medicina tradicional reconhece os benefícios do processo meditativo, do processo hipnótico, do processo de comandos neurais. Então, como começar a meditar? Eu coloquei para vocês na Classroom uma meditação a nível 1, que é o seguinte: você vai sentar ou deitar, vai colocar a mão sobre o peito, sobre o abdômen e vai silenciar a sua mente, acalmar a sua agitação, procurando focar os seus pensamentos no seu processo respiratório. No começo, vocês vão perceber o processo respiratório só colocando as mãos, que você vai sentir o movimento de expansão e retração. Com o tempo, você vai sentir respiração sem tocar no seu corpo. Você sente o seu corpo expandindo e retraindo. E vão perceber que nós respiramos com todo o corpo. Não é só o peito que expande. Todo o corpo tem uma micromovimentação ligada ao processo respiratório. Essa é a fase 1. Coloca uma música suave, tranquila. Eu gosto bastante da música Hertz por conta das vibrações. Elas são adequadas para a limpeza dos nossos neurônios. Então eu sugiro a música Hertz. Mas coloque a música que você optar, desde que seja bastante suave e você possa prestar atenção apenas na respiração. Momento 2.
Além do processo respiratório, eu vou também sentir o meu batimento cardíaco. Comecem com as mãos e depois sinta o seu coração pulsar em todo o seu corpo, atrás da orelha, nas têmporas, na nuca, nas axilas, virilhas e ponta dos dedos, ponta dos pés, todo o seu corpo também pulsa. E aí, com isso, você vai adquirindo um estado de relaxamento bastante profundo. Os pensamentos virão, mas devem funcionar como brisas, eles vêm e vão, deixa passar. Quando você percebe que está pensando em outra coisa, volte o seu pensamento para o seu processo respiratório ou o seu processo cardíaco. Depois desse estado de bastante relaxamento, você pode se imaginar num local, num campo, perto de um lago, na frente do mar calmo, tranquilo. E aí, neste lugar, você começa então o seu diálogo interno. Esse processo de meditação vai trabalhar muito para que você comece a identificar as suas emoções. Lá no nosso exercício, eu sugiro para vocês um diário das emoções, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas a meditação vai ajudar bastante, porque você começa a se silenciar e quando você percebe alguma alteração, você percebe de uma maneira muito rápida. Ok? Opa, desculpa. Um outro ponto bastante importante é meditar com comandos. Gente, meditar com comandos e diálogo interno. É aquela fase da meditação que eu falei para vocês, que vocês irão falar com vocês lá no processo meditativo. Você vai para o lugar que você escolheu e comece a conversar com você. Diga para você coisas que vão te motivar, coisas que vão resgatar a sua alegria de viver, ok? E aí, então, nós, de maneira mais serena, vamos conseguir então perceber as nossas pré-emoções e com elas melhorarmos a nossa forma de lidar com as nossas emoções. Agora nós vamos então para o segundo exercício, que são os comandos neurais. O que são esses comandos neurais? Gente, são frases fortes que valorizam as emoções positivas e transformadoras. Usar sempre como comando, como ordem. Você está dando ordens para o seu CEO, você está dando ordem para o seu presidente mental. Evitar a palavra não, porque o nosso cérebro tem alguma dificuldade com as negativas. Ele transforma em positiva a título de atração, a título de energizar a gente. Então, o que a gente sugere é que esses comandos sejam sempre frases afirmativas ou perguntas afirmativas, que é o que nós chamamos de afirmações. E aí eu tenho um vídeo sobre isso lá no YouTube, depois vocês se inscrevam no meu canal, e tá escrito afirmações neurais. E aí eu dou umas dicas de como a gente pode fazer essas questões poderosas para o nosso cérebro. Incluir no nosso comando a ideia de processo, de caminho. Por quê? Porque nós ainda não estamos prontos. Então, quando eu digo, Adriane, você é extraordinária, e eu não me sinto extraordinária, eu mesmo nego o meu próprio comando. Então, se eu não me sinto extraordinária, eu digo que eu estou em processo de me tornar extraordinária. Eu estou em processo de emagrecimento, eu estou em processo de formação intelectual. E aí, essa ideia de processo eu entendo como real e começo então a valorizar esse comando e tentar encontrar esse comando na minha vida. Bom, onde eu vou colocar esses comandos neurais? Eu sugiro que você coloque em todo quanto é lugar. Assim. Se possível, se for um comando muito importante, faça uma tatuagem. Coloca no teu celular, coloca lembretes em murais, em móveis, em acessórios. Então você tem capinha de celular, personaliza a sua capinha de celular. Se tem uma garrafinha de água que você vai para academia, personaliza, coloca lá, eu sou poderosa e continuo melhorando, eu sou extraordinária e minha vida é muito próspera. Coloque na garrafinha de água, coloca em todos os lugares que você puder, para que esteja sempre próximo de você. Ok, então eu já sei fazer os meus comandos mentais, né? Já estou dando ordem para o meu CEO, então agora eu vou supervisionar a minha melhoria. Bom, aqui é um ponto um pouquinho desafiador, um pouquinho mais que o comando, porque o comando é gostoso de fazer, vocês vão ver que é uma delícia você criar frases poderosas e repeti-las inúmeras vezes.
Principalmente quando você coloca aquela atitude de despertador no celular e ela fica tocando a cada 2 horas e você lá, eu sou extraordinária, eu sou boa, você vai tendo uma alegria. Então, o comando neural é uma coisa bem gostosa de fazer. Mas a supervisão de melhoria não tanto, ela é mais desafiadora, por quê? Porque ela trata de uma questão muito importante que é a avaliação. E a avaliação de você mesmo, então ela é ligada à autoconsciência. Essa autoconsciência, ela pode, se não estiver muito ajustada no controle fino, na coordenação fina, às vezes você não consegue ter uma boa gestão das suas melhorias porque você não tem uma autoconsciência muito plena. Então também precisa de exercício prévio, exercícios prévios, ou autodiagnóstico permanentemente. É olhar para a minha estima e saber se ela está na medida certa. Tá? Vamos dar uma lida em tudo o que a gente colocou aqui como relevante. Lembrem que uma das barreiras que a gente precisa destruir é a questão da autoestima equivocada. Então, exercício de autoconsciência, de estima plena, pautada em pilares sólidos e reais. Se eu tenho dificuldade de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para resultados. Porque se eu tenho, eu não sei me avaliar se eu estou bem de saúde. Simples, olha para o seu resultado. Você pratica atividade física, você está no peso adequado, seu último check-up tem menos de um ano, pronto, seus resultados são positivos. Eu nem fiz exame, eu tô com sobrepeso, eu não durmo bem, pronto também, você já tem teu resultado, tá? Então foco no resultado e aí e não na intenção, tá? Eu tenho a intenção de, então não é aí que você tem que olhar, porque a gente é bem intencionado na maioria das vezes, tá? Então o foco é no resultado e não na intenção. Não justificar a sua falta de controle emocional responsabilizando o outro, a gente já falou sobre isso, então assim, é bem importante que você não justifique os seus resultados ruins por conta do outro. Lembra da história lá da violência, ninguém torna você violento, ela tem que existir dentro de você. Então arrume você para não se justificar pelas atitudes do outro. Escolha nós sempre temos. E aí aqui eu vou dizer uma frase, assim, que eu sempre fico pensando que eu não tenho que falar mais, sabe, para aluno, mas daí eu não me aguento, porque eu acho ela tão verdadeira, ela é pesada, acho que vocês não acham ela pesada, mas ela é muito honesta, sabe? E é por isso que eu gosto. Não fez bem? Teu resultado tá ruim? Ok, tá certo, seu jeito, era o que você tinha para dar naquele momento. Mas amanhã, meu filho, eu vou fazer diferente. Então é assim, ó. Hoje eu posso ter feito algo que não é legal. Eu posso estar tendo um resultado que não é legal. Mas amanhã eu só vou continuar com esse resultado se eu quiser. Porque eu sempre tenho escolha. E aí tá a frase para vocês. Sempre temos a escolha de fazer melhor. Se não fez ainda, faça da próxima vez. Para que você não precise justificar porque não fez para sempre. Uma hora você tem que parar. Uma hora você tem que parar de olhar para o outro e começar a buscar no outro a sua falta de competência. Entende? E aí então eu fiz todo esse desafio de autoconsciência, de avaliar como é que estão meus resultados e aí eu vou começar a ajustar. Como que eu ajusto a casa? Então eu vou ajustar a conduta. Porque conduta é o meu resultado. Então, diante de resultados indesejados, crie novas abordagens. É preciso inovar nas condutas, porque se você agir do mesmo jeito, por óbvio, vai ter mesmos resultados. Ajuste você e não o outro. Lembra daquela relação, que a relação melhora, que a soma da relação melhora. Se apenas uma das partes melhorar, tá tudo certo. Então, eu não preciso que o outro melhore para que eu melhore também. Lógico que é mais fácil, mais gostoso, mais colorido, mais divertido. Mas a vida não é toda colorida e divertida. A não ser que eu queira olhar para ela assim. Se você quiser olhar para a vida assim, ela vai ser sempre assim. Mas não está dizendo que o outro tem que tornar a sua vida colorida e divertida. É você que faz isso. Ok, então eu vou assumir o controle, não vou justificar as coisas pelo outro, eu assumo o controle e eu mudo. E o primeiro passo é o mais impactante. Gente, o primeiro dia da dieta, o primeiro dia na academia, a decisão de pagar uma pós, de investir num curso, de estar aqui comigo, né? Gastando tua hora, teu tempo familiar, você podia estar fazendo um monte de coisa. O primeiro passo é o mais impactante. E a partir dele eu vou dar novos passos relevantes. Eu costumo falar na minha prática profissional
que quando você começa a fazer os exercícios que eu proponho, é dia 1 no paraíso. Por que no paraíso? Porque é o dia da sua melhor escolha. Então eu comecei a fazer dieta, comecei a estudar todo dia, eu estou investindo em mim, dia 1 no paraíso. O dia 2, o dia 3 no paraíso, eles vão ser consequência da manutenção da sua decisão. E se você errou lá, eu tinha feito um propósito de não me justificar, de não reclamar por 30 dias. E aí no 12º dia eu reclamei, me justifiquei. Tá tudo bem. O dia seguinte é dia 1 de novo. Dia 1 no paraíso de novo. E conta mais 30 para frente. E dá-lhe dia 1 na tua vida. O importante é que quando você decidir, se for o primeiro, o segundo ou o terceiro, vai ser no paraíso. Você vai estar bem onde você estiver. Bom, com tudo isso que a gente fez, a gente está onde, né? Vamos fazer tudo isso com uma emoção. Eu poderia ter escolhido uma das emoções básicas que nós trabalhamos hoje, daquelas negativas, mas eu gosto de começar com o paraíso. Eu gosto de começar com aquilo que me transforma de uma maneira mais impactante. Então, eu sugiro que vocês façam esse exercício com todas as emoções que vocês conseguem traduzir de vocês, mas aqui comigo, nós dois, juntinho, e eu só tô on por você. E isso é uma coisa muito legal, né? Eu quero que vocês todos sintam que eu estou aqui por você. Eu faço parte do seu processo decisório e eu quero saber dessa transformação. Então eu trago a minha melhor versão para você. E é por isso que eu vou começar com a emoção da alegria. Vamos fazer tudo que a gente estudou teoricamente lá na emoção da alegria. Bom, é uma emoção primária, e aí o que nós precisamos fazer? Identificar a pré-emoção, comandos neurais, supervisão e ajuste. O que nós vamos fazer para identificar a pré-emoção da alegria? A gente já sabe que a pré-emoção da alegria é bem-estar. Bom, eu senti o bem-estar, o que eu vou fazer? Bom, eu vou sempre, eu já tenho lá meus pré-requisitos de meditar. Na minha meditação, daquele dia que eu me senti com bem-estar o dia todo, eu vou buscar na minha meditação a origem desse meu bem-estar. Se foi interno, se existia dentro de mim esse diálogo, essa sensação de felicidade, se é minha, se eu construí. Ou se essa minha alegria, esse meu bem-estar surgiu a partir de elementos externos, e seja lá, interno ou externo, eu vou ser grata pela presença daquele start, daquele impulsionador, de onde originou então o meu processo de me sentir bem. Tá. A segunda parte do exercício é o comando neural. Eu vou escolher comandos, então, já que eu senti que eu tô com bem-estar, eu quero valorizar isso até o final do dia, eu vou buscar então frases que me valorizem, que me estimulem a manter nessa sensação de bem-estar e alegria. Então eu escolhi algumas frases como: sou feliz em todas as situações, busco a lição oculta em todos os eventos e aprender me faz feliz, sou alegre, sou grata, isso me torna extraordinária, eu sei reconhecer as situações difíceis e nessa dificuldade transformar em desafio. E assim sucessivamente, você vai falando com você, valorizando esse diálogo interno, dando comandos para o seu CEO, ok? Terceiro, supervisão de melhorias. Quando a emoção, quando esse bem-estar é percebido, ele começar a cair, eu tenho que buscar na minha memória situações alegres. Eu vou me abastecer do passado para arrumar o presente. Lembra que eu disse para vocês que uma das características da mente emocional é a sua capacidade associativa? Então, eu posso buscar lá no meu passado coisas que eu vivi que me deixaram alegre, como uma festa de aniversário de um filho, o nascimento, a formatura. Eu busco lá e a minha mente, como ela entende, quando eu busco a minha memória, ela entende como se eu estivesse vivendo de novo, ela gera, ela traz a carga emocional, eu vou trazer a carga emocional positiva. Mas se no passado tá meio difícil, assim, eu tenho uma história de vida um pouco complicada, melhor ir para lá não, Adriane. Vá para o futuro. Idealize futuros maravilhosos, extraordinários e plenos. E aí no futuro, você não vai buscar a carga da memória, mas você vai buscar uma carga excepcional chamada
esperança. Então, gente, aqui, nesse momento, desculpa, da supervisão, então eu vou buscar no passado aquilo que pode me abastecer e no futuro eu vou buscar a esperança. Então, são duas ferramentas bem importantes para que a gente possa manter essa emoção, esse bem-estar da pré-emoção, da emoção primária, alegria. Ajustar condutas. Então, é um modo como eu me comporto. Eu vou evitar situações externas que me causem desconforto, quando possível. E quando não for possível, eu vou vivenciar aquela situação difícil, mas eu vou buscar a lição oculta. Tudo bem que não tá muito bom para mim, não tô curtindo isso, mas eu estou aqui agora, não sofrendo esse momento, mas tentando encontrar a lição oculta nesta dor. Então, se eu procuro evitar situações que não me trazem bem-estar, se eu tiver que viver uma situação de desconforto, eu vou buscar a lição necessária. Muitas vezes, conviver com pessoas bastante arrogantes, intempestivas, impulsivas, é um pouco desafiador. Mas essas pessoas, ela traz com ela uma lição extraordinária para a nossa vida. Ela exige que nós sejamos extraordinários, que nós possamos exercer a vida em alta performance. Então isso é muito legal. Eu posso ajustar a minha conduta a partir da percepção de que se eu escolho situações boas, de bem-estar, não deu, tenho que viver situações de desconforto, vou ver o que eu vou aprender nessa situação. Tá ok? Continuando então, quando acontece que o meu comportamento está influenciado pelos meus pensamentos. São os meus pensamentos que não estão no melhor foco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o foco dos meus pensamentos. Eu vou alimentar a minha vida com pensamentos positivos. E aí, gente, eu faço um convite muito legal para vocês. Se tratem como a nobreza, a nata da humanidade. Fale com você nesse diálogo interno com um jeitinho. Eu escuto muito, mas como eu sou burra. Não, vou prestar mais atenção da próxima vez, vou me concentrar mais, vou pagar um pouquinho mais com a moeda do esforço. Não tem por que você ser tão destruidor com você mesmo. É preciso que esse diálogo interno seja o diálogo da psicologia do amor, da psicologia da gratidão. Sabe, quando eu olho para o passado e encontro os meus erros, as minhas falhas, eu procuro ver o que eu aprendi com aquela situação, nem que seja para dizer, hoje eu não faço mais. Já tá bom, você já aprendeu alguma coisa. Então, olhar para você com a delicadeza, usando da psicologia do amor e da gratidão como base para esse diálogo interno, ok? Vamos falar agora um pouquinho dos apoios que eu vou estar deixando para vocês lá na Classroom. Bom, hoje, então, o que vocês vão encontrar já junto com a aula, tá? Lá, tendo a aula já gravada, você pode assistir só a aula pelo YouTube, como vocês estão fazendo, ou pode entrar na plataforma da Classroom. Lá na Classroom, vocês vão precisar usar esse código que eu vou estar disponibilizando para vocês, e lá tem um resumo de tudo em forma de mapa mental, tem exercícios de neurociência e tem uma meditação guiada com música Hertz, ok? E aí, o que eu sugiro para vocês é que vocês façam o melhor uso da Classroom. Inclusive lá tem espaço para conversar comigo, para tirar dúvidas, tá? Então ele vai estar lá, está disponível, usem a senha para acessar. E se você quiser só a aula, assista ela pelo YouTube, você tem o link, você pode assistir a qualquer tempo. O nosso objetivo durante toda essa semana de estar com você é estar com você quando você escolher estar comigo. Então eu sei que a gente tem muitas lives top, cheia de música, cheia de entretenimento, e o nosso objetivo não é brigar com as lives de maneira nenhuma, porque eu também quero estar lá nas lives de entretenimento. O objetivo é que na sua melhor hora eu possa estar fazendo parte da sua melhor decisão. Para amanhã, nós vamos estar falando sobre o semeando, né? O semear sentimentos. Mas quais sentimentos? Os sentimentos que enobrecem. São os sentimentos transformadores. Hoje a gente já entendeu que emoção
Emoção é uma reação hormonal, ela é uma resposta fisiológica para o impulso externo, para o impulso que pode ser em função do ambiente que estamos inseridos. E que essas emoções têm características muito peculiares e muito diferentes, que eu preciso estudá-la, não no seu momento de expressão emocional, mas na sua pré-emoção, que daí são só dois, é fácil de identificar. E com esses comandos, com esses exercícios que eu passei para vocês, com certeza vocês vão fazer muita evolução. Lá no exercício, eu coloquei um diário da emoção. O que eu coloquei aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Olha, eu coloquei assim, que você deve fazer uma anotação pelo menos um mês inteiro, todos os dias, uma lista da emoção que você teve. Tentar identificar qual foi o agente gerador. Eu tive essa emoção por isso. E aí você vai me colocar se você teve controle, se você não teve controle e qual foi a ação que você tomou. Com esse diagnóstico, você no final do mês, você vai poder olhar e fazer o exercício número 2, que é a avaliação emocional, que é dizer para você mesmo, olha, quantas vezes eu tive emoções positivas, quais foram essas emoções? Na maioria das vezes eu tive um bom controle, e desse bom controle, que tipo de ação eu tive na sequência, tá? E eu coloco para vocês também uma terceira questão, que é para você retirar desta avaliação perguntas importantes. Aí eu falo para você falar com você mesmo no seu diálogo interno algumas sugestões de questões poderosas, como: em que situação extrema eu me desequilibro? O que eu posso fazer para identificar as minhas pré-emoções? Quando eu consigo evitar o impulso e racionalizar a minha emoção, que prazeres eu tenho, como eu me sinto? Pergunto também, quando eu consigo me vencer, o que isso representa para mim mesmo. Olha que gostoso, né? Como é a gente falar com a gente. E aí não tem ninguém te ouvindo, é você com você. Dá para você usar a sua melhor performance nesse momento, tá? Crie comandos mentais para todas as emoções que você consegue diagnosticar em você. Bom, pessoal, é isso por hoje. Um grande abraço. Que vocês quiserem me continuar seguindo pelo YouTube, fiquem à vontade. Nós vamos ter 5 aulas importantes. Vamos trabalhar hoje emoção, amanhã sentimentos, depois virtudes, depois as diferenças, os opostos e o último, a paz, mesmo diante de conflitos existenciais. Todos eles vão contar com o mapa mental de resumo que vai estar na Classroom, as transparências, exercícios e tudo feito com muito amor, com muito carinho e com uma escolha proativa de participar da sua vida. Eu estou aqui para te servir e eu espero que você faça bom uso de todas essas informações. Beijo grande, te vejo amanhã!